Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Primeiramente, já peço para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações, ativa o sininho, é muito importante. Você recebe aí uma notificação do seu celular toda vez que o canal do Medeiros soltar um vídeo por aqui para falar de Botafogo, né? E deixe o seu like também. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí, clica nele que o YouTube divulga esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses. O mercado da bola do Botafogo está pegando fogo. Várias notícias de jogadores podendo chegar, jogadores podendo sair, e aqui a gente vai atualizar para vocês as informações. De um lado, vamos falar de Tiquinho Soares. Desde ontem à noite, essa notícia tomou conta do noticiário alvinegro. Tiquinho Soares está muito próximo de retornar para o Botafogo. Ele que teve uma grande passagem pelo Botafogo, principalmente no ano de 2023, podendo voltar para encerrar, ser o seu último clube da carreira, né? E vamos falar de dois jogadores que estão podendo sair do Botafogo, mais dois jogadores do elenco podendo sair. Trata-se de Santiago Rodrigues e também Matheus Martins, né? Vamos comentar sobre essas situações envolvendo esses atletas. Então, roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. E eu começo com um assunto que com certeza mexeu com boa parte da torcida do Botafogo. Tiquinho Soares pode estar acertando seu retorno ao glorioso. O atacante que está livre no mercado após ter rescindido com o Santos na justiça, né? Está em negociações avançadas para acertar o seu retorno ao Botafogo, ok? Essa notícia é muito importante. A ideia do contrato que está sendo discutido é que o Tiquinho acerte aí até o final desse ano só, até o final de 2026, ou seja, jogaria essa reta final do Campeonato Brasileiro, e recebendo um salário muito inferior ao que recebia na outra vez que ele estava no clube, né? O salário do Tiquinho seria um dos menores do elenco do Botafogo e teria ali metas de produtividade. Ah, fez tantos gols, o salário dele aumenta um pouco. Ah, bateu a meta lá no final do ano, ele pode renovar por mais 6 meses e ficar até a metade de 2027. Fato é que o Tiquinho Soares disse numa vez numa entrevista que o Botafogo é o clube que ele sonha em encerrar a carreira. Então, provavelmente, depois do Botafogo, o Tiquinho Soares deve se aposentar, ok? Lembrando que o Tiquinho Soares tem 120 jogos com a camisa do Botafogo, 44 gols, com destaque para a temporada de 2023, todo mundo lembra que ele foi o artilheiro do time com 29 gols na temporada 2023. Em 2024, o Tiquinho Soares começou a cair de produção, perdeu aí a titularidade para o Igor Jesus. O Tiquinho Soares estava no elenco, que foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi importante em alguns jogos, foi importante, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu aquele jogo por 1-0, gol de Tiquinho Soares. Para muitos, o maior grito de gol da história do estádio Newton Santos foi nesse dia. Então, assim, o Tiquinho Soares, de fato, retornar ao Botafogo mexe com boa parte da torcida. Para muitos, Tiquinho Soares é ídolo da instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Para outros, não chega a ser ídolo. Existe essa discussão. O fato é que o Tiquinho Soares tem a sua tradicional comemoração, né? Aquela comemoração que ele fazia assim. A criançada adora o Tiquinho Soares, né? Impressionante o carisma que a criançada tem ali junto com o Tiquinho, né? E a torcida do Botafogo, sim, boa parte tem um carinho enorme também pelo Tiquinho Soares. Deixa eu agora falar um pouquinho o que eu acho, tá? Eu falei isso no Twitter, vou repetir aqui no YouTube para vocês. Se o Tiquinho Soares, se a gente tiver com a expectativa que o Tiquinho Soares vai retornar ao Botafogo para ser artilheiro do time, para fazer 20 gols na temporada, para ser um grande destaque, a gente vai se frustrar. O Tiquinho Soares, depois de 2023, em 2024 ele já não tinha sido a mesma coisa. Em 2025 ele sai do Botafogo, vai para o Santos, não consegue ir bem.
vai para o Mirassol, também não joga bem no Mirassol. Então o Tiquinho Soares está caminhando para o final da carreira. O Botafogo está fazendo um contrato de produtividade com ele. Até acho que o Tiquinho Soares pode ser importante em alguns jogos. Ele não vai conseguir jogar todos os jogos, nem acho que ele vai ser titular absoluto. Em alguns jogos pode ser que o Tiquinho Soares vá bem, mas a torcida do Botafogo não pode criar a expectativa de que ele vai resolver os nossos problemas. Acho que o Botafogo tem um problema no ataque, precisa ser resolvido, e não vai ser o Tiquinho que vai resolver isso. O Arthur Cabral está numa péssima fase. Por mim, o Arthur Cabral não continuaria no Botafogo. É um jogador muito caro, salário um dos maiores do elenco. O Botafogo gastou muita grana no Cabral. Acho que o Botafogo tinha que aproveitar essa janela que está aberta para tentar negociar o Cabral, se alguém quisesse comprar. Se isso não acontecer agora, no fim do ano, acho que o Botafogo não tem que virar o ano de 2027 com o Cabral no elenco. Acabamos de trazer o Danilo Pereira, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo agora no jogo de quinta-feira. É um bom jogador também, vai poder ajudar, mas acho que falta ao Botafogo um centroavante, camisa 9, que vá resolver os nossos problemas. Tá? E talvez esse atacante fique para a próxima janela. O Botafogo tente contratar esse camisa 9 pensando no ano que vem. Sendo assim, o Tiquinho Soares, para compor elenco, um salário muito baixo, igual está sendo divulgado que vai ser, eu não vou fazer campanha contra, não vou ficar falando, metendo pau aqui, falando um monte de besteira, não vou fazer isso. Só acho que ele não vai resolver os nossos problemas e acho que a situação do Tiquinho Soares extrapola um pouco até da racionalidade. É um jogador muito identificado com a torcida do Botafogo, muito identificado com o clube, e pode ser que nessas condições financeiras que estão trazendo ele de volta, ele consiga compor pelo menos o elenco, vai se aposentar no clube, tem uma história legal no clube, e consiga um jogo ou outro ajudar. É isso que eu acho que eu estou encarando dessa forma. É claro que quando a gente fala de profissionalismo, se a gente fosse analisar os últimos anos do Tiquinho Soares, não são números muito agradáveis, não foi bem no Santos, não foi bem no Mirassol, e de fato o Botafogo deve estar trazendo mais pelo histórico dele no Botafogo, por tudo que envolve, todo o contexto do Tiquinho Soares, né, do que propriamente o que a gente teve aí de números do atleta, tanto em 2026 quanto em 2025 também. Beleza? É isso, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, mas essa é a situação do Tiquinho Soares voltando ao Botafogo neste momento. Vamos falar então sobre saídas, começar falando sobre o Matheus Martins. Matheus Martins está muito próximo de deixar o Botafogo e seguir para o Dinamo de Moscou da Rússia. O Botafogo já aceitou a proposta de 7 milhões de euros de forma fixa, mais 1 milhão de euros em bônus e metas, podendo então chegar a 8 milhões de reais a venda do Matheus Martins para o Dinamo. Tá? Lembrando que o Botafogo comprou o Matheus Martins em 2024 por 10 milhões de euros. Então teve um prejuízo aí o Botafogo, né, descendo um pouquinho do valor do Matheus Martins. Tá? A informação é que o Botafogo já aceitou essa proposta, falta o acerto do Matheus Martins com o clube russo. Parece que o clube russo ofereceu um salário que o Matheus Martins não gostou, fez uma contraproposta pedindo mais alto. Vamos aguardar então agora a resposta do clube russo. Se eles aceitarem, a negociação está fechada. Se eles não aceitarem, aí o Matheus Martins continua no Botafogo, beleza? Outro jogador que está próximo de deixar o Botafogo, negociação também avançada, é o Santiago Rodrigues. Está próximo de ir para o Columbus Crew da MLS nos Estados Unidos. Só que a situação do Santi Rodrigues é diferente do Matheus Martins. O Santi Rodrigues já se acertou com o Columbus Crew, é a vontade do Santi Rodrigues ir para a MLS, voltar para a MLS, né, onde ele jogou muito bem lá no New York City. Já o Botafogo ainda não acertou, né, os valores com o Columbus Crew. Lembrando que o Botafogo comprou o Santi Rodrigues por aproximadamente 15 milhões de dólares, 85 milhões de reais na época, tá? Em fevereiro de 2025, no início do ano passado. Os valores que o Botafogo quer reaver, né? Tá muito claro que o Botafogo não vai conseguir os 15 milhões de dólares, vai acabar tendo um prejuízo também nessa negociação, mas o Botafogo está querendo reaver boa parte dessa grana, né, que o Botafogo investiu aí na contratação do Santi Rodrigues, tá?
Lembrando que Santi Rodrigues chegou com muita expectativa aqui no Botafogo, chegou para ser o possível substituto do Almada na época, mas isso nunca aconteceu. Era um investimento enorme, né? O Santi Rodrigues nunca conseguiu assumir esse protagonismo. Hoje é reserva do Botafogo, não é titular, joga muito pouco, foram 57 jogos, 3 gols e 6 assistências, número muito abaixo do investimento realizado pelo Botafogo para trazer o Santi Rodrigues. Então vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser essa negociação também. O Botafogo vai fazer a reposição, lembrando que até o dia 11 de setembro a janela está aberta. Com as saídas de Matheus Martins e Santiago Rodrigues sendo concretizadas, o Botafogo vai ao mercado para fazer a reposição desses jogadores. O Botafogo teria que trazer mais pontas, mais meia atacantes, para deixar o elenco com mais opções, por enquanto, para o Rodrigo Belão, que é o treinador interino do Botafogo, ok? Qualquer atualização, a gente volta aqui no canal do Medeiros para conversar com vocês. Abra o espaço aqui dos comentários para ler o que vocês estão falando. Então participem bastante, a gente volta a qualquer hora. Um abraço.